Boa noite, irmãos. Mais uma noite, todos nós juntos aqui, em nome de Jesus, em mais essa oportunidade de estudo. Nosso estudo da noite de hoje, o tema é a vida futura, que vai ser trazido para nós pela nossa irmã Darcy Neves, que é diretora de unificação do CERJ. E para que a gente possa iniciar o estudo, vamos à nossa leitura de harmonização. É a leitura do livro Sob a Luz do Evangelho. Ele é psicografado por Wellerson Santos pelo espírito de Fritz Schein. É uma lição intitulada Vida após a Vida. E ele coloca para a gente: os meandros da vida e da morte envolvem assuntos palpitantes, ainda mal compreendidos nos meios acadêmicos, teológicos, sociais e até mesmo religiosos. A morte não existe. Constatada a morte física, o ser imortal continua o seu périplo em plano mais sutil da vida, em busca da luz maior, que é Deus. A morte deve ser encarada com naturalidade e como uma realidade a ser vivenciada por todos. Após a morte do corpo físico, advém a vida transcendental. Cada um será o resultado daquilo que plantou. A vida gera vida e não aniquilamento. Não acaba, nem mesmo o corpo físico, pois ele se transforma e retorna a pó, desagregando toda a estruturação molecular, de forma que os nutrientes e substâncias que lhe constituem retornem à Terra. A vida é essa beleza estuante, cujo objetivo é a valorização da existência, através da busca incessante de ser melhor. Há criaturas que estão mortas na vida. Na visão psicológica moderna, eles permanecem adormecidos para os acontecimentos à sua volta e deixam-se envolver pelo desânimo, revolta, cansaço, entregando-se à lamúria, estagnando a sua existência. Outros vivem, mas não sabem retirar da existência as experiências que auxiliam. Das experiências que auxiliam na realização do aprimoramento e crescimento espiritual. Cada situação, cada oportunidade é convite de Deus para que todos possam alçar voos mais altos. Luta para que atinjas os objetivos plenos pelos quais te encontras na Terra. Não temas a morte. A única certeza que o ser humano possui depois que nasceu é de que um dia volverá para a pátria espiritual. Prepara-te para isso. A morte requer preparo material e psicológico, mas principalmente o preparo espiritual. Cada um lida com a morte de uma determinada forma, segundo a sua consciência. O temor da morte está arraigado na mentalidade humana e envolve uma série de questões, dentre elas a lei de conservação, o cuidado com o corpo, o qual está presente em muitos indivíduos na forma narcísica, a idolatria desenfreada ao físico. Outro fator de temor da morte é o medo do desconhecido. O que será encontrado do outro lado da vida? Eis a dúvida cruel. Cada ser será recambiado pela sua própria sintonia e afinidade a habitar regiões de indivíduos que têm o mesmo padrão vibracional. Por isso, é importante que desenvolvamos as nossas potencialidades e jamais devemos temer. Desperta o coração à humildade, à caridade e, sobretudo, o amor. Faze a tua parte e o céu te ajudará. Então, diante do estudo dessa leitura, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Jesus de estarmos mais uma noite aqui juntos. Mestre querido, só temos a te agradecer por essa grande oportunidade. Que a tua luz e a tua paz possam envolver a todos nós, envolva os nossos lares. Te pedimos, Senhor, que possa envolver o nosso orbe.
com muita paz, com muita luz, com saúde para todos nós. Que tenhamos condições, Senhor, sempre de perceber as necessidades de nos tornarmos melhores hoje do que fomos ontem. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que nos chegam. Hoje e sempre, Senhor, abençoa-nos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, vamos ao estudo da noite de hoje. Um bom estudo para todos nós. Meus amigos, boa noite. É uma noite de festa, né? Porque, aliás, esse mês é o mês de festa, né? Porque nós estamos comemorando o aniversário da nossa Casa Espírita. E a Casa Espírita, meus amigos e meus irmãos, é este celeiro de bênçãos, porque ele é o veículo, né? Através do qual nós estamos aprendendo informações muito ricas para a nossa vida. E hoje nós vamos conversar sobre uma dessas informações, né? Aliás, eu quero aqui dar um abraço, né? Dar um abraço a Maília, ao Jofre, a Ana, os demais amigos. Olha, um abraço assim bem apertado em vocês pelo trabalho da Casa Espírita. Eu estava outro dia, né, fazendo também uma conversinha sobre a importância da divulgação da doutrina espírita, e André Luiz, lá em Conduta Espírita, ele tem uma mensagem que fala a respeito justamente dessa divulgação. Porque hoje em dia, a propaganda é de tudo, não é? Então, qualquer objeto que você precise, você vai ver, não é, que existe na televisão um momento de propaganda para aquele produto. E, às vezes, você mesmo, sem querer, não é? Você disse assim, não, eu acho que eu preciso. E ele falando a respeito da importância de nós divulgarmos a doutrina espírita, porque ela nos traz muita luz, ela nos traz um entendimento fantástico a respeito da nossa condição de espíritos imortais. Este é um conceito que a gente não possuía. Então, meus amigos, nós vamos utilizar dentro do nosso coração, ela vai servir para nós no dia a dia, e na medida que nós estivermos vivendo a doutrina, os amigos que estão ao nosso lado vão começando a perceber, por que aquela pessoa tem aquele comportamento diferenciado? E aí a gente vai poder dizer que é por essa doutrina que nos traz vida nova. Então, estar numa casa espírita é algo que a gente vai valorizar muito e vai, assim, como se a gente pudesse pegar, assim, porque com unhas e dentes, eu ia utilizar, mas acabei dizendo, né? Com unhas e dentes, porque é um tipo de conhecimento, assim, salvador. Vamos ver hoje no nosso estudo, nós vamos conversar sobre a vida futura. Este é o tema do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos. E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas assim muito interessantes que eu acho que todos vocês vão gostar assim muito. Aliás, eu tenho a certeza disso, né? Então, meus amigos, esse tema, a vida futura, eu fui buscar assim uma imagem que pudesse dizer para nós desse caminho. E eu achei essas duas figuras que, a menos que vocês não tenham achado, né? Mas ela nos diz assim, olha, essa estrada que vai, ela não tem fim. Se nós estivéssemos pensando, né, que a morte é o fim, nós agora, ou melhor, com a doutrina espírita, nós vamos ver que ela é realmente essa estrada, aqui muito bonita, essa estrada maravilhosa,
e em que a gente vai indo, vai indo, de experiência em experiência, a gente vai aprendendo a conviver com tudo isto, né? E eu estou aqui, assim, também pensando no prefeito de São Paulo, né, no Bruno Covas, né? Eu fico, assim, imaginando, né, aquele amigo chegando ao plano espiritual, pensando que acabou, né? Porque a gente viu nas últimas declarações dele, eu vou lutar até o fim. E realmente ele foi um bravo, né? E aí, meus amigos, chega aquela hora que o corpo diz, não vou mais. E o corpo desce à sepultura, né? E o que acontece com aquela alma? É isso que a gente vai estar conversando nesse instante. E eu estou trazendo aqui, meus amigos, esse texto que é do Evangelho. Está lá no Evangelho, no capítulo 2, não é? Em que nós vamos... o capítulo 2 tem esse título, A Vida Futura. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei. Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. É o que está no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Então, nós vamos aqui entender, meus amigos, também tem um detalhe. Todo o capítulo do Evangelho começa com uma citação do Novo Testamento. E aqui, então, para poder desenvolver esse item a respeito da vida futura, Kardec, então, pegou este trecho em que Pilatos, não é, ele está lá, Jesus foi preso porque havia aquela confusão, quer dizer, a multidão acompanhava Jesus, não é? E então se falava que Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, meu reino, mas que conversa é esse? Será que ele está querendo ser o rei, não é? E aí Jesus vai dizer, olha, meu reino não é daqui. E ele vai dizendo, olha, se o meu reino fosse daqui, eu teria falado, os meus súditos teriam realmente feito tudo para impedir que eu fosse preso, né? Mas ele diz assim, olha só, eu não nasci e não vim a este mundo senão dar testemunho da verdade. Então, o trabalho, a tarefa de Jesus foi realmente dar testemunho, não é? De que o reino dele não era este reino ao qual Pilatos estava se dirigindo, né? E aí, meus amigos, nós vamos ver que está lá no Evangelho, é uma fala de Kardec. Todo cristão, pois, necessariamente, crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos, não é, meus amigos? Porque a gente vai ver que vida futura é essa. Como é que é isso? Está no céu? Está no inferno? Tem o purgatório? Se está no céu, como é que isto acontece? O que existe? Mas que mundo é esse? Fica assim uma interrogação, então vou ficar em repouso até o juízo final, mas, nossa, mas tem muita gente repousando. Como é que é esse depois da morte, né?
aqui, Kardec vem dizendo para nós, não é, que todo cristão, quer dizer, toda religião vai dizer para nós, né, a respeito dessa vida futura. Mas como? E é justamente nessa hora que nós vamos trazer, então, a codificação. Nós vamos trazer a doutrina espírita que vem nos explicar. E Kardec vem dizendo para nós, ergueu-se o véu. Alguma coisa, havia uma cortina, não é? Quer dizer, se depois da morte, o que acontece? Tem uma cortina aí, né? E aí ele vai dizer, ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. E ele diz, são os próprios espíritos que nos vêm descrever a sua situação. Meus amigos, a gente vai aos companheiros que fizeram curso, né, do ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós vamos ver, assim, que tem um determinado conteúdo que vai falar conosco a respeito das irmãs Fox, não é, que era justamente aquele fenômeno lá em Hydesville, nos Estados Unidos, onde havia, então, um fantasma que se comunicava com as meninas médiuns, não é? E isso realmente foi era um grande escândalo naquela época, todo mundo queria saber como era aquele fenômeno. Mais tarde, nós vamos ver que em Paris, os salões se abriam para ver aquele fenômeno das mesas que giravam. E é justamente nessa época que o professor Rivaio, o Allan Kardec, né, ele vai ser convidado para ir assistir esse fenômeno. E ele, que era magnetizador, ele dizia assim, não posso acreditar numa coisa dessa. Mesas e cadeiras dançando, girando, só se eu acreditasse que elas têm nervos, o que não acontece, né? E foi justamente nessas buscas e nessa procura que o professor Rivaio vai assistir a uma dessas reuniões, ele continua assistindo e ele vai tirar uma grande conclusão, que aqueles fenômenos eram provocados pela alma dos homens que haviam morrido. Isso significa dizer que eles não morreram. E o professor Allan Kardec, ele vai fazer uma pesquisa muito grande, assim, perguntando aos espíritos o que tinha acontecido no momento em que eles morriam, entre aspas. Como é que eles se sentiam e depois o que acontecia, como é que eles se percebiam. E aí nós temos no Céu e Inferno um documento muito, muito rico a respeito desse tema, ele perguntando, e aí, como é que foi a sua desencarnação, a sua morte? Você ainda sente as dores de antes? E por aí ele vai fazendo todo um levantamento, né, de opiniões, essas reportagens, esses depoimentos dos espíritos, para ele poder formular não só o livro O Céu e o Inferno, né, mas toda essa doutrina de amor, essa doutrina maravilhosa. Então, vocês vejam bem, a gente está falando da vida futura, Jesus falava da vida futura, que o meu reino não é deste mundo, mas como é que seria este outro mundo, né? Então, os espíritos, então, vieram contar. Então, a doutrina espírita, nós podemos dizer que ela está assim, calcada neste pilar que fala a respeito da sobrevivência do espírito, não é? Nós não morremos, este corpo, não é, que nós estamos vestindo, esse traje muito bonito que nós estamos vestindo, né?
ele, quando ele estiver bem velhinho, ou doentinho, ele não tem mais como viver, não é? Mas nós, espíritos, continuamos a nossa existência. Vocês sabem, eu estou me lembrando agora de uma música, vocês vão me dar licença para eu cantar. Nós temos uma evangelizadora, ela está no plano espiritual, e ela compunha várias músicas, né? E uma delas é que fala a respeito disso, né? Diz assim: eu pensava que a morte existia, que tristeza, que tristeza. Eu pensava que a gente morria, que agonia, que agonia. Hoje eu sei, a vida continua, que alegria, que alegria. Hoje eu sei, sou espírito encarnado. Obrigada, Senhor, obrigada. E a tia Vilma evangelizava as crianças com a música. E as crianças aprendiam e ficavam felizes, tinha aquele coral desde cedo aprendendo que a morte não existe a partir desse conceito, morte-fim, entenderam? Mas ela é uma transição. E, meus amigos, quem ajuda também a gente a reforçar esses conceitos é o Leon Tolstói. Leon Tolstói é um espírito amado, amigo, muito querido, que escreveu, através de Dona Ivone Pereira, este livro lindo que eu sugiro que vocês comprem de presente para vocês. Viu, Maria Emília? Vamos comprar esse livro para todo mundo. Ele, logo na apresentação do livro, ele diz assim: que se estanquem as lágrimas da saudade à beira das sepulturas, que serene o desespero no coração das mães diante do esquife de um filho que não mais sorri, que se levante o ancião cujo desânimo só tem finalidade a morte. Para quem do túmulo existe, é real, é infinitamente mais intensa e positiva a vida com que o Criador nos dotou, vida que nos cenários terrenos tão curta e tão angustiosa nos parece. Então, aqui, meus amigos, neste livro, Leon Tolstói vem trazendo várias histórias muito, muito ricas. E eu sugiro que a gente aproveite esses períodos da pandemia em que a gente tem que ficar em casa para que a gente leia a coleção de livros de Dona Ivone Pereira. Olha, meus amigos, é uma riqueza. Então, a gente vai lendo paulatinamente e vocês vão, aliás, vocês, não todos nós, vamos saboreando esses conteúdos. Vocês sabem, eu aproveitei na pandemia para rever esses livros e parece, puxa vida, eu acho que eu não tinha lido. Não, eu li porque o livro está todo marcadinho, mas eu estou sugerindo que vocês façam dessa forma. E nessa hora está aí a Dona Ivone, aliás, o Leon Tolstói, trazendo para nós, olha só, aquele desespero daquela vozinha vendo o neto desencarnar. Não é, meus amigos? Por exemplo, agora, durante a pandemia, quantos óbitos? 420 mil pessoas desencarnaram. Aí a gente fica chorando quantas famílias, às vezes foi o pai, a mãe, foi o grupo familiar todo. E a gente vai, nossa, mas que fatalidade! Mas a gente também vai aprendendo que tudo isso tem um motivo, a gente aqueceu em estar passando por essa situação nesse instante. Mas isso não deve ser para nós desespero, vocês entenderam?
não deve ser para nós desespero. Então, aí, Leon Tolstói vem dizendo, olha, serena o seu coração, respira fundo, que este serzinho que hoje partiu, ou aquele amigo que já tinha bastante idade também foi, ele, não é? Continua a sua jornada. Essa vida, como ele diz, que parece tão curta e tão angustiosa, mas ela, então, ela não terminou. E é justamente sobre isso que nós estamos conversando agora à noite, viu? E olha só, olhem bem essa foto, meus irmãos. O que vocês estão vendo? Então, olha assim, aquele amigo que está ali naquela cama de hospital, está partindo, não é? E é o perispírito dele que está sendo liberado. E ele, então, viu quem? Nós achamos que deve ter sido a mãe dele, não é? A mãe dele, porque olha a expressão dele, os dedinhos dele, mamãe, não é? Mamãe. E nós vamos ver, e lá atrás, olha só, existem 2 amigos espirituais. A gente está aqui dizendo, através dessa imagem, que é realmente isto que acontece quando nós, então, desencarnamos. Com certeza, a mãezinha dele já não tem mais esta aparência, mas ela formou novamente essa aparência para que ele, a identificação quem é aquela senhora ali? Eu estou conhecendo, é a minha mãe. Então, isso é uma regra geral que vai acontecer, meus amigos. Então, nós estamos ali, chegou esse momento, né, da partida, mas o meu perispírito está sendo deslocado e eu começo, então, a ter uma visão daquilo que está acontecendo. Estão me perguntando, será que isso acontece com todo mundo? Meus amigos, acontece com todo mundo. Pode ser que não seja sua mãe, mas vai ser alguém conhecido, vai ser o nosso anjo guardião, vai ser um amigo simpático que nós, então, temos e ele vai nos esperar. Isso significa dizer, meus amigos, que ninguém morre sozinho. Mesmo que esteja sozinho em casa, tem sempre alguém, um amigo espiritual, para nos levar nesse instante para outro, como nessa transição, para outro espaço, para uma colônia espiritual. E colônias espirituais existem muitas no plano espiritual. Então, isto é o que acontece conosco, né? Vamos ver uma outra foto também. Vejam bem. Isso aqui se refere, né, ao desenlace do irmão Jacó. Então, vejam bem, o amigo espiritual ali ajudando, dando um passe no nosso chakra coronário, e o perispírito, né, o corpo espiritual começa a se desligar. E isto aqui, às vezes, acontece, né, antes mesmo daquele momento final. Existem aquelas pessoas que estão doentinhas há muito tempo, então isso significa dizer que elas estão vivendo entre os 2 mundos, como que se acostumando naquele momento. Então, isto é o que o Espiritismo, então, vem, essa noção que o Espiritismo vem trazendo para nós. E aí, como eu falei, tem sempre alguém, um amigo espiritual que vem, então, nos ajudar. Né? Aí, eu trouxe para vocês também, né? Se vocês tiverem curiosidade, quiserem ir lá no livro Céu e Inferno, existem vários casos, mas eu separei aqui o caso do senhor Cardon, que era médico, não é? Ele está classificado
entre os espíritos de condição mediana. Então, Kardec foi entrevistar este espírito, né? Porque o que aconteceu? Ele era médico, ele começou a sentir uma dor no coração, como médico ele já sabia o que ia acontecer com ele, né? E ele, então, ele fica muito revoltado, porque ele era uma pessoa descrente, e ele não admitia, porque ele era muito novo, como é que ia acontecer aqui com ele e tal. E ele desencarna, entende? Ele chama a família, estão todos lá, ele cai assim, as pessoas começam a preparar, né, o corpo, né? Daí, a 5 minutos, ele volta. E ele diz assim, olha, meus filhos, minha mulher, eu estive num lugar, nesse mundo, né? Nesse universo, que é um lugar maravilhoso. Olha, vocês, eu agora acredito que Deus existe, meus filhos sejam bons, orem sempre. Minha mulher, eu sei que eu não te deixo numa situação muito boa, tem muita gente que deve a gente, mas, por favor, não cobre ninguém. Olha, não deixem de orar. E aí, morreu. Aí morreu mesmo, né? Kardec, alguns amigos pedem para que ele seja evocado para saber, afinal de contas, o que aconteceu. E ele vai dizer, meus amigos, ele é evocado, senhor Cardon, o senhor está aí, ele é evocado, né? E nessa hora ele vai dizer aos amigos que ele teve muita sorte porque Deus proporcionou a ele aquela ida àquele lugar que ele não sabe onde é, mas que era um lugar muito bonito. E ele, então, a partir daquele instante, ele passou a acreditar em Deus. E o diálogo é muito interessante, então vocês podem ir lá e ver, né? A gente fica imaginando, meus amigos, que ele estava revoltado, não é? Ele ia desencarnar numa situação difícil. E, apesar dele ser um homem descrente, ele era um homem de bem. Olha só, um homem de bem. Eu não estou dizendo que ele era religioso, mas ele era um homem de bem. E os homens de bem, os seres humanos de bem, eles têm sempre muita acolhida também no plano espiritual, não importa a religião. E ele vai dizer, então, que tudo isso aconteceu com ele, né? E ele mudou, imediatamente ele mudou, passou a acreditar em Deus. E ele continuava a sua vidinha no plano espiritual. Outro, meus amigos, outro caso que a gente vai ver era do senhor Sanson. O senhor Sanson era membro da Sociedade Espírita de Paris. E ele percebeu que a doença dele avançava. Ele disse assim, foi ao médico, o médico falou, olha, o senhor deve ter no máximo 1 ano a mais de vida. Ele foi, disse aos amigos da Sociedade Espírita, que dissesse assim, olha, antes que o meu corpo seja enterrado, vocês me evoquem, que eu quero, então, verificar e confrontar tudo aquilo que a gente aprende. E assim aconteceu. O seu Sanson foi ficando doentinho, faleceu. E aí foram, logicamente, a família foi providenciar todas aquelas coisas, né? E no grupo, 8 horas depois, os médiuns vão se reunir, vão fazer a evocação. Senhor Sanson, o senhor já está, pode nos escutar? Aí o senhor ainda está com muitas dores, e aí ele vai dizer que ele já podia se comunicar, que ele já não tinha tantas dores como quando ele desencarnou. E ele vai contando a respeito desse plano espiritual, meus amigos. Quer dizer, ele, depois daquele corpinho lá,
ele então vai dizer dessa boa notícia que todos nós temos, que nós continuamos a nossa vida. E vão perguntar ao senhor Sanson se ele teria alguma recomendação para os amigos espíritas. Ele disse assim: tenho sim. Se eu pudesse dar um conselho, que todos vocês fossem abnegados e que vocês usassem da caridade em todos os momentos da sua vida. É um bom conselho, né? A caridade é abnegação. Nós vamos abrir mão de muitas coisas, meus amigos, que nós usamos e que não nos dão condição para que a gente chegue melhor no plano espiritual. De repente, nós estamos aqui com os nossos haveres, com os nossos carros, com as nossas casas, não é? Então, nós, às vezes, temos 3, 4, 5 casas, todas em cada um lugar, pagando aluguel, pagando condomínio, e a gente só vai lá uma vez por ano. Vocês já observaram tudo isso? As nossas joias, nós não vamos levar, e elas serão motivo de briga entre os nossos filhos, se nós, desde cedo, não trabalhamos no coraçãozinho deles solidariedade, fraternidade, espírito de cooperação, espiritualidade. Então, meus amigos, vejam bem, nós estamos aqui conversando a respeito daquele momento. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe se a gente desencarna, não é? Mas que nós possamos saber que é um momento de transição em que a gente continua a nossa vida no plano espiritual. As comunidades espíritas, hoje, né, nesse instante, nós vemos quantos grupos de espíritos, quantas enfermarias espirituais existem no sentido de recolher os amigos que estão chegando ao plano espiritual, não é? Então, nós vemos que acima de cada hospital, não é, existe uma enfermaria, não é, da espiritualidade, com companheiros boníssimos que recebem esses amigos que estão chegando, muitos deles procurando o oxigênio, né? Outro dia um amigo descreveu, olha só, é uma fila grande, eles estão aqui querendo oxigênio, e ele viu, não é? Numa dessas colônias, os amigos espirituais com aqueles botijões imensos fornecendo o oxigênio. Então, eles ficavam mais tranquilos porque estavam recebendo aquele oxigênio e podiam ser encaminhados para essas enfermarias do plano espiritual para não continuar no desespero. Então, vocês vejam que existem providências do plano espiritual que a gente não se dá conta, e é justamente esse véu que a doutrina espírita abre no sentido de que nós possamos, então, entender e mudar realmente a nossa vida. Vocês sabem, aqui é a nossa Joana de Ângeles, no livro Vitória sobre a Depressão, que ela diz para a gente assim, a morte não significa o fim da vida, mas a bênção do renascimento em outra dimensão, estuante de vibração e progresso. Não deve ser considerada como a desventurada ocorrência da vida, mas sim como desveladora da realidade espiritual na qual todos se encontram mergulhados. E aí eu procurei essa imagem, meus amigos, que imagem da borboleta. Essa imagem, desculpem,
Isso. Essa imagem da borboleta, meus amigos, eu achei assim que ela representa muito para nós, né? Porque é isso que acontece conosco. Vocês já viram aquele casulo da lagarta? Não é? Mas olha só, a gente não deve forçar a lagarta a sair daquele casulo, não é? Porque todo esse é um processo de crescimento, de maturação interna. E há um determinado dia que ela consegue abrir aquele casulo e sair essa borboleta linda. Então, é muito bonito nós, então, estarmos revendo esta imagem, porque é realmente a nossa vida. Nós estávamos naquele casulo, apertado, nós fomos crescendo, amadurecendo, é um determinado instante que a gente voa, que a gente sai para a nossa verdadeira casa, né? E aí, meus amigos, eu trouxe aqui para vocês, para todos nós, uma carta que o professor Allan Kardec recebeu na sua vida, logo depois que foi publicado o Livro dos Espíritos. E esse moço foi um capitão reformado da Marinha, e ele então diz assim, manda carta para o Kardec, tá? Ele disse assim, Vossa Senhoria submeteu minha paciência a uma grande prova. Impossível descrever o efeito em mim produzido. Sinto-me como um homem que saiu da escuridão. Parece-me que uma porta, até hoje fechada, abriu-se subitamente. Minhas ideias ampliaram-se em poucas horas. Olha, essa carta é linda, eu só extraí esse trechinho. Essa carta está lá na Revista Espírita de janeiro de 1868. Então, ele vai dizer, olha só, meus amigos, eu vou até destacar aqui para nós, não é? Quando ele diz assim, sinto-me como um homem que saiu da escuridão. Nós começamos a falar a respeito do véu que a doutrina espírita tira, né, da nossa frente, né, meus amigos? E aí, com tudo isso, com essa informação, a gente se pergunta, e agora, o que eu faço? Então, essa amiga espiritual, né, Marta, que veio através de um amigo lá da Bahia, né, ela diz para nós assim, que eu achei muito apropriado para a nossa conversa. Esse assim, esclarecido acerca da tua atual vilegiatura carnal, quer dizer, sabendo desses fatos, não é? Você podia estar assim, eu estou em dúvida, será que a vida continua, não continua? Ou então naquela dúvida assim, meu Deus, não sei se eu amanhã estou vivo, estou morto, como é que fica a minha família, como é que é isso? A gente vai se perguntando, né? Então, ela diz assim, cuida para que saia delas em triunfo sobre tuas paixões. Então, eu vou fazer esse trabalho comigo mesmo para ver onde é que aquilo que eu estou apaixonado, que eu brigo, não é que eu reclamo. Olha só, tem calma, não é? Cuida disso, não é? Você não vai levar tudo isso, isso vai ser motivo de você ficar agarrado aqui na sua vida, né? Então, aquilo que a gente está dizendo, olha, as suas casas, seus cães, seus carros, não é o seu dinheiro, não é aquela fortuna que você fez, não é? Tudo isso vai ficar. E aí ela diz assim, combate sem trégua tuas más inclinações. Olha, eu gostava muito de bebida, eu gostava muito de farra, eu ficava até tarde, não é, nas farras, eu era uma pessoa que era muito imprevidente, eu gostava muito de falar mal dos outros, não é?
eu não levava desaforo para casa. E aí ela até disse, fala, combate com entrega às suas más inclinações. Está com vontade de falar mal do outro, faz que nem o Chico Xavier. Põe um golinho d'água na boca para você não se perder. Aí, se assim, dilata a tua capilaridade de amigos sinceros. Vamos criar amigos sinceros, vamos transformar as pessoas que estão em torno de nós. E ele diz assim, acerta tuas contas vencidas com adversários propensos ao acordo, que se de repente a gente tem uma pessoa... Vocês já viram briga de criança? As crianças brigam, os pais brigam por causa das crianças. No dia seguinte, as crianças estão brincando juntas e os pais ficam de mal a vida inteira. Então, vê com quem é seu adversário, que você teve aquela questão. Vamos ver se você pode fazer essa aproximação. Se não puder pessoalmente, ora pela pessoa. Ora pela pessoa, conversa espiritualmente com ela. Perdoa quem venha te ferir ou que já te feriu. Deleta do teu mundo íntimo a vingança. Olha, eu não estou conformada com aquela situação. Eu não aceito, eu não admito. Ela está recomendando aqui que a gente tente deletar. Não é? Aí alguém está me dizendo, mas você não sabe o que eu passei. Olha, realmente, eu não sei. Mas eu só sei que os amigos espirituais que vêm mais alto do que nós, eles que são os nossos conselheiros, eles estão dizendo assim, vingança não. Então, vamos adotar isso, né? Adota a resiliência no viver, quer dizer, perseverança no viver, não desista de nada, não desista da sua vida, não desista do seu trabalho, não desista de nada que você tenha no entorno, tudo é importante, Deus sabe de nós melhor do que nós mesmos, e se nós estamos passando por determinadas situações, é para o nosso crescimento espiritual, então tem força, conta com seus anjos guardiães e segue adiante. E ela ainda diz, abandona o confronto, a intolerância, o preconceito tolo. Mas, de repente, nós temos preconceito de gênero, preconceito de cor, preconceito de classe social, e, meus amigos, nós vamos entendendo que nós somos espíritos, cada um está num tipo de experiência que eu não posso avaliar. Só lembrando, né, o Haroldo Dutra diz uma coisa muito interessante. Ele diz, quando perguntam a ele quem ele disse assim, eu sou 200. Ué, mas como é que é 200? Falando a respeito das vidas passadas. Não é? Então, eu não sei o que aquele espírito precisou para estar, por exemplo, nesse instante, numa situação econômica ruim, de miséria, mas eu sei que eu posso ajudar. Então, julgamento, eu não posso fazer julgamento, né? Então, eu vou abandonar todo esse tipo de confronto. Não, porque eu sei, porque eu tenho. A morte chega e nos leva. E ela ainda diz, e guiando teus passos nas trilhas da vida terrestre, avança para teu crepúsculo físico com os pés no chão do mundo e o olhar nas estrelas, pois a glória estelar é teu fanal, após vencido o laborioso curso na escola terrena. Então, meus amigos, nós vamos olhar para o céu, nós vamos ver aquelas estrelinhas. Cada estrelinha é um mundo, cada estrelinha é um espaço de Deus.
Cada mundo desses tem um tipo de tarefa específica e nós nascemos para sermos essas estrelinhas. Então, o Espiritismo nos ajuda a ver isso diferente, né? E ele diz assim, Jesus te conhece, para ti isso deve bastar. Não aguardes do mundo aquilo que o mundo afirma não ter para te dar. Quer dizer, o mundo, nesse instante, ele está vivendo das ideias imediatistas do ter, não é? É aquele que tem mais, é a cultura, muitas das vezes aquele que cresceu intelectualmente, ele aproveita para desmerecer aquele que quase não tem, né, porque ele se acha a pessoa mais importante do mundo, né? E eu até estou me lembrando de um caso, né? Um professor, ele ia fazer uma pesquisa, ele ia ir para um lugar que tinha que tomar um barquinho, né? E aí ele e mais outro companheiro, então eles falavam, utilizavam aqueles termos difíceis, mostrando todo o seu cabedal de intelectualidade, e eles estavam lá, e aquele moço no remo, teve uma hora que ele virou para o barqueiro e disse assim, meu amigo, você conseguiu estudar muito? Até que ponto você conseguiu estudar? Aí ele disse assim, mas eu estudei muito pouco. Aí o professor disse para ele, que pena, não é? Você perdeu muita coisa na sua vida. Aí aquele homem foi e perguntou para ele, vem cá, algum de vocês sabe nadar? Não, nós não sabemos, então vocês vão perder a vida. Então, vocês vejam bem que situação isso acontece no dia a dia. Então, a gente quer achar que a gente é o dono da verdade, e a gente não é. E aqui, ela ainda diz, tua consciência em paz e harmonia é suficiente. E aí, meus amigos, olha só, quando nós estamos tratando deste tema, né, nós vamos buscar Jesus. Nós voltamos para Jesus quando está falando conosco a respeito da vida futura. É isso que ele está conversando conosco. E nós, então, encontramos lá no Caminho, Verdade e Vida, quando ele diz o seguinte, quando nós vamos ver Emmanuel dizendo de Jesus o seguinte, aos doentes bastava tocar-lhe as vestiduras, para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Então, Emmanuel, que é esse evangelizador muito rico, muito querido, muito amado, ele está sugerindo, enriqueça-se de energias espirituais e faz o bem, pois que antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje e amanhã. Então, a gente volta para essa imagem, meus amigos, lembrando de Jesus, daquilo que ele fez. E aí alguém está me dizendo, mas eu não posso curar enfermo, eu não posso curar. Não, você não pode curar, mas tendo em vista que nós já sabemos que o reino dele não é daqui, nós vamos, então, tomar algumas providências para cada um de nós, tentando ver onde existe o bem para que a gente, então, possa possa distribuir, não é? Porque quando Jesus conversava conosco, ele, em realidade, não nos via como aquela pessoa que está ali na frente dele, mas ele estava falando conosco como espíritos imortais que nós somos. Por isso que ele estava dizendo, meus amigos, não é? Não percam tempo com muitas coisas de ordem material,
que o verdadeiro reino não é daqui. E aí a gente lembra, né, quando nós estamos falando a respeito desse tema, a gente está aqui lembrando de Zaqueu, quando Zaqueu foi encontrar com Jesus. Não é? E aí Jesus diz, Zaqueu, desce dessa árvore, eu vou jantar na tua casa, porque o coração de Zaqueu, ele estava realmente assim, preocupado, porque ele já não estava muito bem naquela vida. E ele então, Jesus então vai conversar com ele e vai dizer, a salvação entrou nesta casa esta noite. E a partir daí, Zaqueu, então, ele vai ter um outro tipo de vida e ele diz para nós, olha, ninguém é tão pobre que não possa dar um conselho, não possa dar um agasalho, não possa dar um pedacinho de pão, não possa dar, não possa orar pelo outro. Então, meus irmãos, a gente volta àquela primeira imagem, né? Quando a gente estava falando a respeito da vida futura. Esta informação sobre a vida futura nos ajuda a repensar a nossa vida. Naquela música da tia Vilma, né? Aí eu pensava, o que a gente pode fazer agora? Se a gente soubesse que a gente vai desencarnar amanhã, e aí, pensando bem, né? Nós não vamos levar as coisas materiais, mas a gente tem os amores, nossos amores. Então, nós temos nossos pais, nós temos nossos filhos, nós temos as nossas mães, que são espíritos que Deus colocou ao nosso lado para nos ajudar, porque a evolução ela vai sendo feita em grupo. E aí, o que eu posso fazer entendendo desta forma? Né? Então, eu vou ter como lema na minha vida a prática do bem, a prática da caridade, desse olhar o outro, do considerar o outro, de ouvir o amigo. E dessa forma, meus amigos, na hora que a gente tiver que sair desse espaço, a gente já sabe que a gente vai continuar trabalhando. Aí eu me lembro da minha mãe, a minha mãe, quando ela estava prestes a desencarnar, eu conversava com ela, olha, minha mãe, você vai por um tempo, daqui a pouco eu vou, a gente conversa, a gente vai estar juntos, nós sempre estaremos juntos, né? Sempre estaremos juntos, que somos almas amigas. E aí a gente fica assim imaginando, nós vamos ter notícia desses amigos que se foram, e alguém diz assim, mas como é que eu vou ter notícia? Nós sonhamos com os amigos, não é? Nós sonhamos que nós estamos no trabalho, nós estamos na tarefa. Então, meus amigos, este corpo que nós temos aqui não é uma bênção para que nós, espíritos, possamos, assim, evoluir. Nós estamos aqui de passagem, e o que a gente espera é que essa passagem ela seja da melhor maneira possível, em que, assim como aquele espírito Marta falou, em que eu vou procurar diminuir todo tipo de tensão. Ah, mas a minha vida, a minha mulher, o meu marido, os meus filhos. Vamos buscar na oração ajuda para esses amigos. E a oração é o recurso valioso que todos nós temos. Então, meus amigos, que nós possamos continuar meditando sobre este tema, que é importantíssimo na nossa vida, e que nós possamos, assim, agradecer pela honra de nós estarmos aprendendo a doutrina espírita. E, por favor, matriculem-se nos cursos da Casa Espírita.
Vamos estudar, vamos ver essas bênçãos que nós recebemos em cada um desses livros, em cada instante em que nós nos reunimos. E é justamente desta forma que nós podemos ser felizes, apesar de tudo isto que ocorre em nossa vida. Muita paz, meus amigos. Parabéns à Casa Espírita pelo aniversário. Que nós estejamos sempre prontos para aprender cada vez mais como espíritos. Nós queremos nos enriquecer, nutrir a nossa alma dessa informação. Muita paz. Após esse estudo tão esclarecedor, essa oportunidade grandiosa de aprendizado, trazido pela nossa irmã Darcy Neves, vamos encerrar o trabalho da noite de hoje fazendo uma prece. Só temos a agradecer a Jesus por tantas oportunidades, por esses ensinamentos que nos chegam. Vamos então elevar os nossos pensamentos até o nosso Mestre querido, Jesus, Irmão maior. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos, pelas oportunidades que nos chegam. Que saibamos entendê-las, Mestre, como uma grande oportunidade de nos tornarmos melhores. Ilumina cada um de nós, Senhor. Ampara-nos, envolva os nossos lares. Proteja-nos, Senhor. Que a Tua luz esteja com todos nós. Te pedimos que envolva os nossos irmãos que se encontram doentes, sejam do corpo ou da alma, que até eles chegue o medicamento necessário. Ampare a cada um, Senhor, que passa por provas e expiações dolorosíssimas. Envolva todos nós, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, queridos irmãos, pela presença de vocês, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Uma boa noite para todos nós, um bom descanso para todos nós. Fiquem em paz.